bora para uma análise do currículo dos inscritos aqui do canal. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug. E imagina o seguinte cenário, você encontra a vaga de emprego ideal para você. Tudo que a vaga pede são exatamente os conhecimentos que você possui. E aí você vai lá e se candidata para aquela vaga que tem tudo a ver com você. O seu currículo chega na mão do recrutador e adivinha só, nem chamado para entrevista você é. E isso é bem comum de acontecer, e na maioria das vezes o problema está no seu currículo. E para que isso não ocorra com você, eu pedi lá no Instagram do canal para que vocês me enviassem o currículo de vocês para que eu pudesse analisar. E a ideia desse vídeo então é te ajudar a não cometer alguns erros e dessa forma tentar te ajudar, apresentando alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora do recrutador pegar o seu currículo e te chamar para uma entrevista de emprego ou jogar ele para o banco de talentos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, por lá eu posto bastante conteúdo, faço algumas enquetes, tiro dúvida do pessoal, então se você não me segue lá, tá perdendo tempo. E claro, eu não podia deixar de falar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever e vamos tornar essa nossa comunidade cada vez maior. Mas antes de começar com as análises dos currículos, eu queria deixar uma coisa bem clara. As análises, elas serão feitas de acordo com a minha experiência. Eu já participei de vários processos seletivos, também fiz algumas triagens, ajudo alguns amigos meus a desenvolverem seus currículos e eu também escrevo o meu próprio currículo. Eu não sou um profissional de recrutamento, mas eu tenho uma certa experiência no assunto, então esse vídeo vai ser com base na minha opinião. Então se eu falar alguma coisa aqui que eu não goste, é porque não me agradou e eu faria de uma maneira diferente, mas isso não significa que uma outra pessoa não possa gostar disso. Então se você discordar de qualquer coisa que eu fale aqui nesse vídeo, escreve aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre determinado ponto. E galera, o currículo é uma parte importantíssima no processo seletivo. Então quando você for criar o seu currículo, não crie ele em apenas 12 minutos. Dedique um tempo para isso. Organize as suas ideias, busque algumas referências, formate as suas ideias antes de passar tudo isso para um papel. Ou melhor, para um PDF, né? Então, dito tudo isso, bora para o que interessa, bora para a primeira análise de currículo. E a primeira análise vai ser a análise do currículo do Vitor. Ele é um estudante e eu gostei bastante do currículo dele, apesar dele não ter experiência no mercado. E eu gostei bastante porque o currículo dele ele é bem clean, ele já começou da maneira certa, criando um currículo específico para uma vaga que ele estava aplicando. E como no caso dele ele não tem tanta experiência por estar no terceiro período da faculdade, ele deu aqui bastante ênfase na parte de qualificações, experiências e participação de evento, o que mostra que ele é uma pessoa bem interessada. No caso dele, a vaga em questão que ele estava buscando era uma vaga interna dentro da faculdade. Então a primeira dica que eu posso te dar é, se você for aplicar esse seu currículo para uma empresa, é muito interessante você colocar, além do seu período atual da faculdade, também o início e o final, o ano de início e final da sua faculdade. Para muitos recrutadores é importantíssimo saber quando que você vai formar, então coloca lá também a data de término do seu curso. E a segunda coisa é que aqui você colocou alguns cursos, e se esses cursos que você fez forem de plataformas famosas, eu aconselharia você a colocar qual que é essa plataforma. E também se tiver algum tipo de certificação ou coisa parecida, coloca aqui também. Então é isso para o nosso primeiro currículo. Ele é um currículo bem formatado, bem indentado, e por ser uma pessoa sem experiência, esse currículo tá muito bacana. Então bora para o nosso segundo currículo. E para o segundo currículo eu identifiquei basicamente dois pontos principais. O primeiro ponto é que quando você cria o seu currículo, você quer entregar para o recrutador as principais informações primeiro no seu currículo. Então nesse caso, a gente encontra a formação acadêmica, logo abaixo as atividades acadêmicas extracurriculares e só depois a experiência profissional. E essa ordem ela não é legal. Como você já tem uma experiência profissional prévia, você traz muito mais valor para o seu currículo se você apresentar elas antes. E bom, para o nosso segundo ponto, eu identifiquei aqui que esse currículo, além de não ser um currículo específico para uma determinada vaga, ele é um currículo bem amplo. Então, no meu caso, o que eu faria? Eu colocaria uma mini apresentação no topo desse currículo. E nela, eu colocaria basicamente quais são os meus interesses tentando relacionar com a vaga em questão. E bom, algumas coisinhas menores que eu identifiquei aqui também. Você devia ver se realmente essa seção de atividades extracurriculares faz sentido nesse currículo. E se ainda assim fizer sentido, eu juntaria esses 3 primeiros tópicos dessa seção em apenas um. E uma outra coisa que eu removeria é o ensino médio da parte de formação acadêmica. Como você já fez faculdade, essa parte do ensino médio ela não vai trazer relevância nenhuma para o seu currículo. E como ele já é um currículo grande, eu tentaria reduzir um pouco essa quantidade de informação. E bom,
Partindo para o nosso terceiro currículo, vamos falar do currículo do Diego. E esse é um exemplo bem legal porque o currículo em si ele não tem nada de errado. Você entende exatamente de onde ele veio, quais são as experiências profissionais que ele já teve. O único ponto que eu levantaria como cautela seria a quantidade de informação do currículo. A gente tem que tomar cuidado para não poluir muito o currículo, e nesse currículo a gente acaba encontrando alguns ícones, alguns bullet points, divisórias, cor, enfim, ele é um currículo que tudo que tem aqui faz sentido e dá para entender por que ele colocou aqui, mas tem que tomar cuidado para não passar do ponto. E um ponto bem legal e que eu também utilizo no meu currículo é essa parte aqui de competência. Com essa mesma ideia, com esse mesmo formato, isso facilita bastante para o recrutador entender quais são as suas qualidades principais. E aí também é legal que quando você chega para uma entrevista técnica, o entrevistador ele já vai saber exatamente quais são seus pontos fortes e fracos e aí vocês vão poder trabalhar nisso durante a entrevista. E bom, já que eu falei do meu currículo aqui, e eu não recebi nenhum currículo com um erro que tem no meu que eu gostaria de mostrar para vocês, eu dei uma vasculhada aqui e acabei achando um currículo antigo meu que possui esse erro, e eu vou mostrar aqui para vocês. E o maior problema desse currículo aqui é que eu coloquei uma passagem relâmpago que eu tive lá na Embraer, apenas para preencher algumas informações do meu currículo. Porém, como você pode ver, eu acabei entrando em março e pedi demissão em abril. Eu fiquei por volta de 40 dias lá. E eu pedi demissão porque eu não curti o que supostamente eu iria fazer. Teria que fazer lá. E como eu estava no início da minha carreira, eu decidi arriscar e partir para alguma coisa que eu realmente gostava, que é o desenvolvimento mobile. Era osso o pessoal acreditar em mim. Me perguntavam direto por que eu tinha saído da Embraer, o que eu tinha feito lá. Geralmente me perguntavam isso umas 3, 4 vezes ao longo do meu processo seletivo. Então toma cuidado com o tipo de informação que você vai colocar no seu currículo. Algumas informações, tipo essa minha aqui, acaba queimando muito mais o seu currículo do que te ajudando. Então passando para o próximo currículo, uma dica que eu posso te dar é para você colocar apenas informações que façam relevância no meio em que você quer atuar. Nesse caso, ele é um currículo de uma pessoa que está migrando da área da educação para a área da computação. O cara simplesmente fez 2 graduações, uma na área de educação, a outra na área de computação, e ele foi para a área da educação. Então tá muito correto você colocar suas experiências como professor, para mostrar que você se formou e foi logo trabalhar. Porém, nas experiências, você acabou deixando uma coisa que não faz relação nem com computação e nem com educação, que é essa parte aqui quando você era repositor no supermercado. Não tem necessidade de você colocar isso no seu currículo. E uma outra coisa que eu reparei aqui também é que na hora que você foi criar a sua formação acadêmica, você acabou não organizando ela em ordem decrescente. Isso é uma coisa muito boa, você sempre colocar da última formação que você tem para a mais antiga. Mas cara, parabéns pelo seu engajamento e principalmente por ter conseguido fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. E para finalizar e o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês 2 currículos que chegaram para mim, que eu achei muito bons. O primeiro deles é o do Arthur. Ele é um currículo bem indentado, com bastante informação, com uma apresentação logo no início bem pequena, mas bem direta. E do lado direito do currículo você acaba encontrando os contatos profissionais dele, também as principais competências, algumas certificações e tem até uma premiação. E já do lado esquerdo, onde você encontra todo o conteúdo do currículo dele, você encontra as experiências profissionais que ele já teve, a formação acadêmica, tá um currículo bem formatado, bem indentado, e tá tudo muito bem explicado, então dá para entender muito bem como é que foi a jornada dele até o presente momento. A única coisa que eu faria aqui seria remover esses 2 primeiros bullet points que ele colocou, que para mim, na verdade, é uma replicação da parte da formação acadêmica, então eu acho que não tem necessidade disso estar aqui. E o último currículo é o currículo do Yuri. É um currículo legal de trazer aqui, porque é um currículo que está em inglês. Então o único ponto que eu faria é perguntar para o recrutador se eu poderia mandar o currículo em inglês ou se ele prefere um currículo traduzido. Então se o recrutador ele aceitar um currículo em inglês, esse currículo ele tá perfeito, porque é um currículo apenas de uma página, ele não tem uma introdução, porém tá bem descrito aqui embaixo quais são as experiências profissionais dele. Para cada experiência profissional ele acabou escrevendo de forma sucinta o que ele fez nessas empresas, mas está bem escrito, então dá para entender com muita facilidade qual foi o papel dele em cada uma delas. E uma coisa que me chamou a atenção no final do currículo dele foi ele colocar a parte de hobby. E em algumas entrevistas acaba acontecendo da recrutadora perguntar para você quais são seus hobbies. Então por ali já dá para você começar a puxar um papo sobre descontração, momento de lazer, o que você faz, então isso é bem legal.
E galera, eu queria agradecer todo mundo que enviou seu currículo pra mim. Eu queria ter feito um vídeo analisando todos os currículos que eu recebi, porém o vídeo ia ficar muito longo e com bastante informação repetida. Aí foi por isso que eu selecionei só alguns. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e escreve aqui nos comentários se você quiser ver uma parte 2 do analisando o currículo dos inscritos. E se você quiser que eu traga um vídeo apenas com dicas de como montar o seu currículo, tipo um tutorial, escreve aqui embaixo também nos comentários. E até a próxima!